Prezados amigos portugueses, participantes da 15ª Jornada de Medicina e Espiritualidade Portuguesa, agradeço mais uma vez a honra pelo convite de nós estarmos participando desse evento tão importante, não somente para nós, mas para todo o planeta. Porque todos esses vídeos que estão sendo já gravados neste momento, eles repercutem em vários países, e disso nós estamos tendo conhecimento a cada ano, e fico assim emocionado com a repercussão e pelo agradecimento de todos aqueles que são alcançados pelos ensinamentos trazidos por tais eventos. O assunto que nos cabe hoje é o título Planos Espirituais ou Universos Paralelos. Até onde nós compreendemos, nesses mais de 40 anos, no estudo da ciência da espiritualidade, principalmente na ciência da mediunidade, nós chegamos à conclusão de que o que a ciência está chamando como universos paralelos é exatamente o que as religiões estão colocando como planos espirituais, planos celestiais, planos astrais. E me parece que quando eu me desalgemar desse corpo físico que necessito para interagir com esse universo, o meu espírito imortal, que já preexistia a essa minha existência e sempre existirá após o fenômeno natural da desencarnação ou a morte, ingressará no universo paralelo ao que eu estou hoje vivendo. E, curiosamente, no estágio de evolução em que nós nos encontramos, muitas das doenças que acometem o corpo físico, que nós utilizamos como casulo, a vida está na borboleta, não está no casulo, tem origem nesse componente extrafísico, espiritual, principalmente no seu envoltório denominado perispírito, que já está sendo estudado pela nossa ciência com o nome de campos morfogenéticos. É curioso nós percebermos que aquilo que pensamos, aquilo que falamos e até tudo aquilo que fazemos e que cause algum prejuízo ao próximo, ou, vejam o que eu direi agora, principalmente em relação ao meu país, o Brasil, cause sofrimento à natureza do planeta que nós habitamos e que dificultará a vida daqueles que virão após nós, fica grafado nesse envoltório perispiritual. E muitas vezes eu vou necessitar de corpos físicos como o que possuímos hoje, como eu possuo hoje, para que as impurezas que eu aloquei nesse componente sejam removidas, que as deformações que eu coloquei pelo meu comportamento equivocado sejam corrigidas. Pode passar o próximo, por favor? Pode passar o próximo. Bom, Paulo César, onde é que você adquire as características, essa certeza e essa firmeza com que você se exprime, se expressa? Olha, eu me considero um Tomé moderno. Tomé, encoste aqui a sua mão, o seu dedo no meu punho. Está percebendo as perfurações dos cravos que me pregaram na cruz, Tomé? Coloque a sua mão aqui no meu tórax, Tomé. Você está percebendo a perfuração da lança que atravessou meu tórax quando eu estava pregado? Sou eu mesmo. Então, é aqui que está a razão aonde eu vim adquirindo durante mais de 4 décadas as certezas que eu tenho hoje. Próximo, por favor. E isso aconteceu numa instituição espírita aqui no Brasil, que é o Lar de Frei Luís, o maior centro espírita do Rio de Janeiro. Então, eu vi, e por ter visto espíritos teletransportados e materializados, e com ele conversado durante 40 anos, creio de forma inabalável e incontestável na imortalidade da alma. Bem, o que é esse
fenômeno do teletransporte e materialização. Fenômenos extremamente raros em toda a história da medicina, em que seres viventes em universos paralelos ao nosso se teletransportam sobre a utilização de tremendas quantidades de energia e, durante alguns momentos, aqui se tornam visíveis, audíveis, palpáveis e se exalarem algum odor, perceptíveis por aqueles que estiverem presentes a tais reuniões. Isso é estudado há muito tempo por grandes nomes da ciência, inclusive por prêmios Nobel, e que me levaram, já que esses fenômenos foram colocados à minha frente, já saindo dos bancos da Universidade de Medicina em 1975, a acreditar, porque quem mais se teletransportam e se materializam aqui no grupo do Frei Luiz são médicos. Então, eu confabulei com médicos que já desencarnaram, que já faleceram e continuam vivos, mais inteligentes do que eu, trabalhando mais do que eu, aprendendo mais que eu e se tornando cada vez mais felizes, que quando melhor você pratica o bem, mais feliz você se sente. Então, o que nós conseguimos, através dessas décadas de convívio, de diálogo com colegas que já passaram por esse planeta, por esse universo paralelo, é como realizam os seus procedimentos médicos aonde habitam e, principalmente, como eles atuam nos intuindo no melhor caminho em relação aos pacientes que são colocados à nossa frente. E mais ainda, enquanto estamos cuidando do corpo físico, eles estão cuidando do mais importante, do corpo extrafísico, do corpo espiritual, do corpo energético transmissor da vida aos corpos nossos e dos nossos pacientes como médicos. E ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós, médicos da Terra, conseguimos com os nossos pacientes, não conseguiríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Próximo, por favor. Aí está uma fotografia aérea do lado de Frei Luiz, são mais de 150 mil metros quadrados, com uma atividade social muito importante. Nós cuidamos de idosos, nós temos um educandário para crianças com mais de 500 crianças, temos um ambulatório médico para atendimento da pobreza da região, executado por médicos, mais de 40 médicos trabalhando gratuitamente, e, principalmente, nós temos reuniões públicas em que cuidamos também dos necessitados do espírito. Então, o Lar de Frei Luiz cuida dos necessitados do corpo e dos necessitados do espírito. E é incrível nós percebermos que em cada reunião pública comparecem mais de 5 mil pessoas. Outro detalhe bastante curioso, que o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Frei Luiz, um frade franciscano alemão, que veio aqui para a primeira metade do século XX e se tornou, aqui na região serrana do Rio de Janeiro, um verdadeiro santo, pelos prodígios que realizava. Aí, até onde eu entendo, o que acontecia através de Frei Luiz estava relacionado com a sua mediunidade. Frei Luiz era um grande e poderoso médium. E Frei Luiz está assessorado ainda por outras entidades católicas, como o Padre Isabel, como Frei Leonardo, como o Frei Benedito Kelly, onde, mais uma vez, fica claro que nós é que nos dividimos em católicos, em evangélicos, em espíritas, em maometanos, em hinduístas, porque, para Deus, esse ser incorpóreo, esse ser imaterial, capaz de criar infinitos universos que se interpenetram uns pelos outros, é absolutamente incompreensível para mim. Mas eu tenho certeza absoluta de que ele existe. Não tenho uma dúvida disso. Próximo, por favor. Para esse ser, não existe divisões. Nós somos o único mulher banho com o único pastor. E quem é o nosso pastor? Jesus, o Cristo planetário da Terra. Bem, esse é o livro que nos levou a estudar profundamente a possibilidade de que o que as religiões chamam de planos espirituais, planos celestiais, planos astrais, é o que as ciências chamam de universos paralelos próximos, que tem várias assim, teorias, embora ainda não seja comprovado pela ciência, de como possam existir.
Aqui está um sumário desse nosso livro, sobre os ombros de gigantes, o universo de nossos dias, a origem da teoria dos universos paralelos, no País das Maravilhas. Então, o que eu tenho feito desde de 2013 para 2014 é tentar associar a ciência com a espiritualidade, aproximar a ciência das religiões, porque as religiões me levaram até a morte. As ciências estão apontando como tudo que acontece comigo seria obra do acaso. A área que eu mais trabalho como médico é a área do câncer. O canceroso para o cirurgião, para a ciência, é um azarado. Um azarado. Dentro dos trilhões de células que eu tenho, uma única teve o azar de organizar um grupo, de sofrer um grupo de mutações que levaram à transformação maligna dessa célula. Se você se volta para a ciência está me orientando qual a conduta que eu devo ter. Eu não devo roubar, eu não devo matar, eu não devo prestar falso testemunho. E, de alguma forma, me conseguiram convencer de que eu continuarei vivo após o fenômeno natural do óbito, da morte. Mas nada. Eu não sei que espécie de corpo eu terei, eu não sei aonde que eu habitarei, eu não sei quem me sustentará, não sei se eu necessitarei de algum alimento, não sei se as crianças que falecem a idade continuam crescendo, se os idosos rejuvenescem, se o paralítico volta a andar, se o cego volta a enxergar, eu não sei nada. Então, eu só vejo uma solução para todos os embates, para todas as desavenças, as intolerâncias que nós estamos passando como humanidade terrena. Aproximação a essas duas vertentes que nos comandam, as vertentes científicas e as vertentes religiosas. Próximo. Bem, qual seria o conceito desses universos paralelos? A existência de infinitos universos, sendo que em cada um desses as pessoas podem ter uma vida parecida ou muito diferente do que estamos acostumados no universo que habitamos. Mas não é muito fácil para um leigo na astronomia compreender exatamente o que seja esse conjunto ainda teórico para a ciência, não para nós, desses múltiplos universos paralelos. O que é um multiverso? Próximo. Bom, aqui nós temos uma figura que todos nós conhecemos, o átomo, e os elétrons girando em torno do núcleo. Em determinados momentos, alguns desses elétrons desaparecem e reaparecem na mesma órbita em que se encontravam ou em alguma outra órbita. Enquanto eles estão a desaparecer, aonde estariam o momento? Enquanto estariam a desaparecer, aonde estariam esses elétrons? A ciência olha para cima, olha para baixo, olha para a esquerda, olha para a direita, estuda durante séculos e chega à seguinte conclusão: quando os elétrons desaparecem, ingressam em um universo paralelo ao nosso, ingressam em outro universo e depois retornam ao nosso na mesma órbita em que se encontravam ou em alguma outra. Próximo, por favor. Mesmo assim, ainda continua próximo. Difícil para nós entendermos. Então, há uma definição muito clara trazida por esse cientista Stephen Pauenberg que nos ajuda a compreender o que possa estar acontecendo. Eu estou aqui em um aposento da minha residência no Rio de Janeiro. Se eu estivesse com um rádio ligado e esse rádio estivesse conectado a alguma estação, vou dar algum exemplo, como a Rádio Globo aqui no Brasil, esse rádio conectaria somente a Rádio Globo. Mas todas as estações de rádio do planeta se encontram neste aposento em que eu estou. O meu rádio só está conectado com a Rádio Globo. A definição que Weinberg dá
é que nós somos o rádio e estamos conectados com esse universo. Mas todos os universos existentes, como as estações de rádio, estão conosco. Aí me fica mais fácil compreender que quando eu me libertar desse veículo físico que interajo, com o qual interajo nesse universo, o meu espírito imortal ingressará num universo paralelo ao que eu me encontro. Então, os universos componentes do multiverso seriam como as estações de rádio. Então, dentro da minha assim, dificuldade de compreender, não como físico, mas como médico, como cirurgião, o que possa ser um universo paralelo, me parece que essa é a melhor vertente que nos ajude a compreender. Outra coisa bastante interessante. Existem várias teorias que explicam como tais universos possam se existir de forma mútua como um multiverso. Dentro dessas teorias, uma que muito me impressionou foi a chamada teoria das branas ou membranas, em que universos seriam como fatias de bolo ou de pão localizadas uma ao lado da outra. Mas se estão localizadas uma ao lado da outra, como seria a possibilidade da interpenetração entre umas e outras? Pela extrema pequena distância entre cada membrana. Eles estão me dizendo que a distância entre duas membranas, ou seja, entre dois universos, pode ser tão somente de um átomo. Olha, eu estudei muito os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. E me parece que, diante de todos aqueles grandes cientistas que estudaram antes de nós temos uma vantagem sobre eles. Nós temos as obras captadas mediunicamente, como, por exemplo, por Francisco Cândido Xavier, por Divaldo Pereira Franco e outros médiuns respeitados, até por quem não é espírita, e bastante profundos na captação das mensagens que, através deles, nos chegam. Então, por exemplo, nos livros de André Luiz, ele descreve como missionário da luz, os livros dele sobre mecanismos da mediunidade, o que pode acontecer com esses fenômenos visto por um médico do plano espiritual. Eu vi muitas vezes esses fenômenos do plano em que eu me encontro, material, físico, encarnado como estou. André Luiz descreve tais fenômenos do plano em que ele se encontra, do plano espiritual. E as coisas se encaixam. Então, mais uma vez, fica claro para mim que quando esses espíritos aparecem nas sessões de ectoplasmia, entendam o ectoplasma como a energia que se desprende de médiuns ditos de efeitos físicos, extremamente raros em toda a história da humanidade, eles utilizam essa tremenda energia para simplesmente passar de uma membrana para outra, de um universo Brana para outro universo Brana. Qual? O nosso. Dois principais motivos são autorizados pelos mentores do nosso planeta para que tais fenômenos aconteçam. Tão difíceis. Primeiro, ajuda a pacientes graves, principalmente, como o acaso não existe, cancerosos, a área que eu mais atuo. Porque quem mais se teletransporta e se materializa nessas reuniões são espíritos de médicos. Segundo motivo menos importante, lampejos, clarões lá no horizonte, do que será a medicina mediúnica do futuro, quando os médicos serão poderosos médiums. Já somos sem perceber. No futuro perceberemos e utilizaremos de forma profunda os tremendos sentidos mediúnicos endormidos em todos nós. Daí me parecem as palavras do Cristo Jesus: vós todos sois deuses. Próximo. Próximo. Bom, como seriam os espíritos que habitam esses universos paralelos ao nosso? Que formas possuirão esses habitantes de tais universos paralelos? Próximo. Bom, essa informação foi tirada do livro O Abismo, autor Ranieri, médium. Era juiz de direito,
e captou mediunicamente livros muito importantes. Um desses, O Abismo. Olha a frase que nós retiramos desse livro. À nossa frente, numa distância indescritível para o pensamento humano, contemplei uma criatura de grandeza excepcional e de uma perfeição assombrosa, tão bela que produzia em minha alma verdadeira vertigem. Será que é essa beleza indescritível em línguas humanas, mortas ou vivas, que devem ter esses habitantes de universos paralelos ao nosso, mais avançados do que o nosso, de mundos, por exemplo, de regeneração, para o qual nós estamos nos transportando, já que nós estamos numa época profunda de transmutação de mundos, de provas e expiações, como é a Terra para um planeta de regeneração? O que seria um planeta de regeneração? Uma estalagem em um deserto em que eu, pela minha caminhada, na minha caminhada, pudesse me recompor, pudesse descansar, pudesse me reestruturar e me preparar para continuar na minha viagem infinita na direção de alguma forma de perfeição. Agora, e aqueles mundos, aqueles universos inferiores aos que nós habitamos? Qual pode ser a fisionomia daqueles espíritos ali habitantes? Próximo. Próximo. Bom, esse é o segundo livro que nós escrevemos. Espíritos decaídos materializados. Pode voltar. Espíritos decaídos materializados. Bem, eu fiquei durante... Pode voltar ao anterior, se possível. Eu fiquei durante 18 anos trabalhando nessa obra. 18 anos trabalhando nessa obra. Frei Luís nunca autorizou que ela fosse publicada. Depois eu entendi por quê. Porque o livro A Face Oculta da Medicina, que era o nosso primeiro, tinha que vir primeiro para preparar o terreno para esse livro muito contundente. No final da década de 70, início da década de 80, conseguiu-se no lar de Frei Luís 7 fotografias de espíritos decaídos, deformados na forma. Esses espíritos são descritos nas obras de André Luiz, são descritos nas obras de Emmanuel, são descritos nas obras de outras entidades e captadas mediunicamente. Até onde nós entendemos, eles podem se deformar pela conduta inadequada, pela conduta equivocada. A inteligência não regride, mas a forma pode regredir. E, curiosamente, essa figura que é a capa do livro, eu a vi quando eu tinha 9 para 10 anos. Meu pai comprava uma revista chamada Trópicos, muito baratinha na época, hoje talvez fosse somente R$ 1 ou R$ 2, e nessa revista semanal havia ciência, saía ciência, arte e história. E numa dessas revistas veio um artigo sobre Dante Alighieri e a sua obra fantástica, mediúnica, A Divina Comédia. E nesse artigo haviam 6 ou 7 desenhos que foram feitos por Gustave Doré, um artista francês que executou 130 desenhos baseados na obra de Dante Alighieri no século XIX. A Divina Comédia foi escrita no século XIII. Os desenhos de Gustave Doré foram feitos no século XIX. Um desses desenhos é exatamente a capa do livro. Um espírito, pode voltar ao anterior, por favor? Um espírito formado com um aspecto de um Dante ao lado do seu guia Virgílio. Na obra A Divina Comédia, ele percorre por planos astrais, por planos inferiores, e se depara com o espírito com a forma de ave. É interessante nós percebermos que essa figura foi vista por uma criança com 9, 10 anos, passam-se mais de 50 anos, e essa criança se transforma num médico e que decide escrever livro.
e a mesma figura é a capa do livro. E parece que estaria também isso tranquilamente dentro de uma programação. Então, será que essa a forma dos universos inferiores ao nosso que os espíritos podem adquirir? Mas o André Luiz descreve espíritos com formas luperinas, já parecendo mais lobos, animalizadas e etc. Então, essas formas podem variar. E essa forma está baseada em quê? Nas deformações do perispírito, a forma do nosso corpo, o componente biológico que é o meu corpo. Não existe forma sem forma. Qual é a forma dos nossos corpos? O perispírito. É ele que é sensível a tudo que eu faço, a tudo que eu falo e até que eu penso. E até ao que eu penso. Próximo. Existe na obra de Arthur Conan Doyle, História do Espiritismo, uma descrição de um médium chamado Andrew Jackson Davis. É muito interessante essa descrição desse médium, porque ele estava, em determinada ocasião, ao lado de uma senhora que estava desencarnando. E ele viu a desencarnação através da sua vidência mediúnica e descreveu tudo que ele contemplou. Ele percebeu que o espírito se desprendia do corpo, mas durante alguns momentos esse espírito continuava ligado, interligado por um cordão fluídico. Ali no centro nós estamos vendo a imagem do perispírito, ou do espírito se desprendendo do corpo no momento da desencarnação, mas que durante alguns momentos ele continua interligado ao corpo físico por um cordão energético. E ele descreve que aos poucos esse corpo espiritual foi se afastando no espaço, se inclinando, se tornando verticalizado e se encontrando com entes queridos que o aguardavam. E até, provavelmente, com profissionais de saúde que nos ajudarão no momento da nossa desencarnação. E, à medida que o corpo espiritual, o espírito ia se afastando, o cordão fluídico ia se afinando até que se desprendeu e aquela energia toda retornou para o corpo físico. Essa energia que retorna ao corpo físico é que impede que o nosso corpo se decomponha, se deteriore imediatamente após o espírito ter dele se desprendido. Então, quando eu desencarnar, isso acontecerá comigo. E graças a essa energia fluídica que retornará para o meu corpo físico, os meus parentes e meus entes queridos terão tempo para realizar alguma homenagem ao meu corpo antes que ele se decomponha. Então, poderá ocorrer em 24 horas um sepultamento mais adequado, em que aqueles que são meus parentes e meus entes queridos possam de mim se despedir somente no corpo, porque eu provavelmente estarei dele separado. Mas não haverá uma decomposição, um apodrecimento imediato, graças à energia que retorna pelo cordão fluídico ao corpo físico. Então, os meus entes queridos terão tempo para fazer um velório e um sepultamento. Muito interessante essa descrição de Andrew Jackson Davis, um poderoso médium do século XIX. Próximo. Bem, por que não percebemos os outros universos paralelos? Porque estamos limitados pelos nossos sentidos. Temos apenas 5 sentidos e seriam necessários mais para poder captar essas outras realidades. E esses sentidos serão dominados pelos médiums do futuro. Estou falando na vertente a qual pertenço, na classe a qual pertenço, na classe médica. Mas isso provavelmente acontecerá com outras classes também. Mas eu fico a imaginar como se comportarão médicos no futuro, dominando, por exemplo, a visão por transparência, a visão por raio-x. Não é o momento, porque se todos os médicos da Terra tivessem a visão por transparência, todas as empresas que fabricam
os aparelhos que nós utilizamos no diagnóstico dos nossos pacientes fechariam as portas e nós causaríamos uma multidão de desempregados. Não chegou o momento. Paulo César, você tem certeza que isso é possível? Tenho. Nessa minha convivência com médicos teletransportados e materializados, eles possuem a visão por transparência. E os nossos olhos não começaram com missão, começaram com uma membrana celular que era simplesmente sensível à luz. Na luminosidade, essa membrana se contraía, na escuridão ela se dilatava. E através de bilhões de anos, se transformou numa das mais complexas estruturas conhecidas pela biologia, o olho humano. Só que a nossa evolução não cessou. Nós continuaremos em evolução e possuiremos no futuro sentidos muito mais evoluídos do que nós possuímos hoje. Como, por exemplo, também para um médico, imaginem, a visão microscópica, a visão ultramicroscópica. Então, esses médicos com os quais eu confabulei me disseram que era possível, além da sua visão por transparência, ele distinguir uma célula, podendo diferenciá-la de uma célula cancerosa para uma célula normal. Diferenciar como? Frederic von Stein, um cirurgião alemão, que foi com quem mais eu confabulei durante tais encontros, com ele materializado. Olha, eu consigo ver a célula porque ela apresenta diferenças de vibração entre uma célula enferma e outra sã. Se ele vê a célula vibrar, ele tem visão microscópica. Frederic, você é capaz de ver as organelas celulares, aquelas organelas existentes dentro da célula? Sim, vejo. Para nós vermos organelas celulares no universo em que nós habitamos, aqui no nosso planeta, nós precisamos de microscópios com aumento de até 500 mil vezes da imagem. Frederic me disse que tinha essa visão. Frederic, você é capaz de ver o átomo e as partículas atômicas? Não, eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos, eu sim. Eles são capazes de ver átomo e partículas subatômicas? Para que os nossos físicos vejam o átomo e as partículas subatômicas, precisam de microscópicos ditos de tunelamento quântico, com aumento da imagem até 100 milhões de vezes. Quantos diagnósticos nós, como médicos, faríamos se nós tivéssemos esses sentidos ultraevoluídos? Não chegou o momento. Se eu tivesse visão microscópica, ultramicroscópica, confesso a todos que estão nos honrando com a presença hoje, que eu não teria condições psíquicas, controle emocional, para estar dentro de uma sala de cirurgia, a realizar uma cirurgia e vendo as miríades de micro-organismos ali presentes sobre a superfície do paciente, nas minhas roupas, na parede da sala. Por mais esterilizada que seja uma sala de cirurgia, sempre haverão micro-organismos. Não chegou o momento. O espiritismo kardecista cristão, o consolador prometido por Jesus, está mostrando lampejos para onde nós estamos nos dirigindo à medida que formos evoluindo como civilização universal. Pertencemos, ou multiuniversal. Então, nós pertencemos a uma única família. Nós podemos reencarnar em qualquer vertente religiosa, em qualquer sistema de governo, em qualquer etnia, em qualquer profissão. Quantas vezes eu já vim à Terra? Quantas vezes eu me transportei de um universo paralelo para cá? 50, 100, 200, 300 vezes? Quantos idiomas eu falei? A quantas etnias pertenci? Quantas religiões? Quantas famílias? Quantos regimes de governo? Aqui está a solução para todas as desgraças que acometem a humanidade. As pandemias, as tragédias ecológicas, as guerras, as intolerâncias. A aproximação entre a ciência e as religiões. Próximo, por favor. Bem, aqui está um exemplo da evidência, um desses sentidos como os médios videntes. Por que alguém pode ver o que nós não vemos? Até onde eu entendo, algum setor do seu ADN está programado para a mediunidade. Daí o nome de um livro que eu estou pensando em escrever para 2022. Genética e mediunidade. Então, até onde eu estou entendendo, em algum ponto do nosso ADN, não alcançado ainda pelos nossos geneticistas, está inclusa
a genética da mediunidade, que pode, inclusive, ser hereditária. Próximo. Bem, seria possível teletransporte de seres vivos entre dois universos paralelos? Sim, com manipulação de grande quantidade de energia. Próximo. Bem, até hoje, por enquanto, para a ciência, não para o espiritismo, teletransporte de seres vivos só por ficção. Teletransporte de seres vivos só por ficção, só em ficção, em livros de ficção, em filmes, etc. Próximo. Bem, aqui estão as impossibilidades físicas que, segundo a ciência, tornam tão difíceis tais acontecimentos. Tecnologias ainda impossíveis de serem executadas, mas que não violam, percebam bem, a ciência, a velocidade da ciência no século XX e no século XXI foi mais rápida do que toda a história da ciência. Por exemplo, na classe que eu atuo, na classe médica, nós já estamos utilizando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Nós já estamos utilizando um exame chamado tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva e não negativa, como a que nós conhecemos na matéria tangível. Então, a nossa tecnologia médica está tão sensível e continua em evolução que daqui a pouco, certamente, terá uma tecnologia tão sensível que detectará a existência do espírito, que detectará a energia espiritual transmissora da vida aos nossos corpos físicos. Então, embora tudo isso seja ainda somente teórico, estamos no caminho cada vez mais rápido da comprovação de todas essas verdades. Próximo. Bem, em Atos 4, em Atos 8, em 39, é descrito talvez um desses teletransportes. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou Filipe, o eunuco. E o eunuco não o viu mais, que era quem o acompanhava. Ele estava acompanhado por eunuco, que não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu seu caminho. E Filipe lhe reapareceu em Azoto, outra cidade, indo para Cesareia. Pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Distância entre essas duas cidades, Azoto e Cesareia, aonde Filipe desapareceu, vamos aí dizer que se desmaterializou de alguma forma e reapareceu entre a cidade. Em que distância? 80 quilômetros. Teria acontecido aí algum teletransporte desse espírito ainda encarnado e reaparecido 80 quilômetros de distância? Encarnado, não desencarnado. Seria isso possível? Amigos, diante de tudo que eu vi acontecendo lá de Frei Luís, eu não posso negar que isso é possível, diante de tudo que eu vi. Como, por exemplo, o desaparecimento do corpo de um médium de efeito físico, enquanto as entidades se encontravam materializadas. Quanto maior a decomposição, a desmaterialização do corpo do médium de efeitos físicos, melhor a materialização do espírito. Então, tudo está envolvendo energia. Tudo está envolvendo energia de forma complexa. Claro que os nossos cientistas não vão acreditar em tais coisas. Eles estão dizendo que a composição do corpo físico humano, com aproximadamente 7 octilhões de átomos, 7 octilhões de átomos, se nós medirmos todas as energias, toda a energia existente em 7 octilhões de átomos, nós temos em nós, no nosso corpo físico, energia suficiente para a elaboração de 150 mil bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Bem, eu acho que eu, se tivesse controle inteligente de tamanha energia em mim existente, eu conseguiria acalmar o mar e o vento, pelo menos em torno de onde eu estivesse. Não tenho ainda hoje, mas todas as energias estão latentes em mim. E eu estou só falando de energias físicas, não estamos falando das energias extrafísicas, como, por exemplo, a energia ectoplasmática utilizada no teletransporte e materialização de espíritos. Há possibilidade até, isso está descrito no livro
fotógrafo dos espíritos, materialização de duas entidades ao mesmo tempo. Se você tem a materialização de um espírito pesando 85 quilos no nosso universo, a manipulação de 150 mil bombas, a materialização de dois espíritos ao mesmo tempo manipularia 300 mil bombas atômicas? Quem comanda tamanha quantidade de energia? Que inteligências são essas? Fogem completamente à minha imaginação, à imaginação dos nossos cineastas de ficção, aos nossos escritores. Não tem como você imaginar tamanha quantidade de controle energético em um ser. Mas isso é brincadeira diante da energia manipulada por um Cristo planetário na construção, por exemplo, de um planeta como o nosso. Quanto de energia foi manipulada há 4 bilhões e 500 milhões de anos pelo Cristo planetário Jesus, evidentemente, com as hordas, com as hostes de espíritos evoluídos por ele comandados. Eu fico a imaginar o que nos aguarda, que futuro nos aguarda, como é que estará a nossa inteligência em ciência e desenvolvimento tecnológico daqui a 1000 anos, daqui a 10 mil anos, daqui a 100 mil anos, daqui a 1 milhão de anos? Nós todos somos imortais. Então, nós veremos isso acontecer. E, evidentemente, a velocidade com que nós dominaremos tamanha quantidade de energia nesse universo e universo paralelos ao nosso, dependerá do nosso comportamento. Então, quanto melhor eu me comportar, provavelmente mais rápido será o meu desenvolvimento. Próximo, por favor. Ato de Filipe, eunuco. Teletransporte na Bíblia. Próximo, por favor. Olha, isso é o que foi estudado por um dos maiores cientistas da história, William Crookes, pelo teletransporte de Cat King, através de Florence Cook, uma médium de efeitos físicos. Inclusive, tanto ela estava teletransportada e materializada de um universo para cá, que se manifestou, quer dizer, impressionou uma chapa fotográfica. E William Cook conseguiu, então, mesmo fotografias, conseguiu até fotografias da médium Florence Cook e a entidade materializada Cat King. E será que William Crookes, um dos maiores físicos da história, se deixaria enganar por alguma falsa, com alguma atuação falsa, enganosa por alguém? Essa médium com quem ele estudou tinha somente 15 anos, era uma criança, e todos os fenômenos que ocorreram por ele foram estudados aconteceram na sua residência, e ele estava acompanhado pelos seus familiares e por amigos íntimos. Haveriam portas secretas ou alçapões na casa de William Crookes que ele não conhecesse? Ele se deixaria enganar por uma jovem de 15 anos? Tudo é verdade. Então, aqui está uma demonstração que um fenômeno do teletransporte de um universo paralelo ao nosso é possível. E como é que eu fico diante de uma situação dessa, vendo isso acontecer durante 40 anos? Já que a ciência nega que isso seja possível, eu fico como? Fácil de responder, amigos queridos. Eu me coloco na mesma situação dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se nós não tivéssemos o seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou deixando meus testemunhos em livros, principalmente direcionados a essa juventude, esses jovens espíritos mais evoluídos que eu, mais programados do que eu, com capacidade mais fácil de compreender o que eu não compreendo. Velocidade da inteligência pela internet, pelo videogame. São eles que trarão as modificações que nós tanto ansiamos, espíritos mais evoluídos que nós, as modificações sociais, econômicas, artísticas, científicas, políticas, econômicas. Nós não temos condições de modificar o planeta, mas eles terão. E eles estão sob o comando de quem? De um Cristo planetário, que é um espírito criado simples e ignorante, igual a nós, e que atingiu tamanha evolução em ciência, tecnologia, sabedoria e, principalmente, amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica desprendida do Sol. Então, por que eu me preocupo quando abro a mídia e vejo as geleiras estão se descongelando, as espécies estão se extinguindo,
aquecimento global está aumentando. Claro que eu me preocupo, mas eu estou depositando a minha confiança em quem? No Cristo planetário, que certamente não deixará que a humanidade desapareça em algumas décadas se ele comanda o nosso planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Próximo. O fenômeno outro de teletransporte, conseguido lá de Frei Luiz, vejam que o médium tem uma fisionomia completamente diferente da entidade que se teletransporta e se materializa. Então, são duas entidades diferentes. Próximo. Que deve ser o que aconteceu com passagens evangélicas, anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus. Essas reuniões acontecem na escuridão, porque os fótons da luz artificial e a luz natural afetam a energia que se desprende do médium em transe. Esses médiums desmaiam. Quando estão desmaiados, em transe mediúnico profundo, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo o ectoplasma. Se você está na escuridão completa, como é que você vê um espírito materializado? Quando ele sai da cabine, ele apresenta luminescência pelo seu corpo e pelas suas vestes. Será que foi isso que as mulheres viram à porta do túmulo de Jesus? Não é uma ou outra que está vendo, todas estão vendo. Então, eu posso levantar como possibilidade, eu estou muito cauteloso, de que elas estavam vendo dois espíritos materializados na porta do túmulo de Jesus. De onde teria vindo a energia para o teletransporte deles do seu universo para o nosso? Talvez algum médio de efeitos físicos na proximidade ou a energia desprendida da desintegração atômica do corpo de Jesus. Os cientistas estão dizendo que aquela imagem grafada no Santo Sudário só pode ter sido uma explicação, uma desintegração atômica do corpo que estava envolvido naquele manto. E chegam ao assinte de afirmar que essa desintegração atômica daquele corpo só poderia ter ocorrido em 1/100º de segundo, porque caso tamanha energia se desprendesse em 2/100º de segundo, toda a Judéia teria sido pulverizada numa explosão atômica. Vejam para onde nós estamos nos dirigindo. Próximo. Vejam dois espíritos materializados, eu citei isso, o livro Fotógrafo dos Espíritos. Olha dois médiuns de efeitos físicos em transe, emitindo pelos orifícios naturais do corpo o ectoplasma, que aparece como uma espuma de barba. Ali nós vemos nitidamente se desprendendo do nariz, do ouvido, da boca do médium em transe, com duas entidades materializadas ao mesmo tempo. Próximo. Essa é a energia, então, envolvida no teletransporte e materialização de um espírito de 85 quilos de massa corporal. Próximo. Bem, existe alguma explicação, mesmo ainda hipotética, de como tais teletransportes ocorreriam? Talvez. Próximo. Os chamados buracos de minhoca, ou comunicações interuniversais. Os buracos negros seriam, os buracos de minhoca seriam buracos negros em dimensões menores. Então, seriam os corredores de comunicação que permitiriam o teletransporte de seres viventes em universos paralelos ao nosso? Talvez. Próximo. Estruturas espaciais ainda hipotéticas, hein? No entanto, consideradas válidas e coerentes pela teoria da relatividade de Einstein. Estão percebendo? Nós estamos aqui falando numa jornada de espiritualidade e medicina. Nós estamos falando de espiritualidade, mas grande parte da nossa apresentação está com base em ciência. Aqui está a solução. Então, veja a importância de tais encontros. Esses encontros não ficarão só entre nós, não. Eles estão repercutindo por todo lado. E se eu tivesse com meu pai aqui, meu pai desencarnou em 2017, com 93 anos. Um poderoso médium vidente. Se ele estivesse aqui ao meu lado, como acontece frequentemente no lado de Frei Luiz, ele estaria vendo milhares e milhares de espíritos nos acompanhando durante esse encontro. Eu não estou sozinho, eu estou sendo de alguma forma inspirado, intuído o que eu devo falar, como eu devo me apresentar, como é que eu montei as imagens que estão sendo apresentadas aqui.
Por que isso foi colocado à minha frente? Talvez eu tenha explicação no final da nossa apresentação. Próximo. Olha aí. Além de você ter a comunicação entre universos através do chamado buraco negro, do buraco de minhoca, você pode, já que o universo ele é curvo, o universo é curvo, você pode diminuir drasticamente a distância entre dois pontos. Se eu saísse de um ponto desse universo e desse a volta completa, quanto tempo eu levaria para ir de uma galáxia a outra? Mas e se eu tivesse um buraco de minhoca ou um buraco negro que encurtasse essa distância? Cria-se a possibilidade de você ter uma velocidade até superior à da luz, o que, segundo Einstein, seria algo impossível. Vejam como nós estamos caminhando na evolução cada vez mais profunda de compreensão do universo que nós habitamos. E lembro que a ciência é humilde o suficiente para aceitar, para confessar que só sabe o que acontece em 4% do universo. 4% do universo. 96% do que acontece no universo, a nossa ciência ainda não alcançou. Matéria escura, energia escura, sabemos que existe. Sabem que existe, mas não sabemos o que é. Próximo. Bem, então, acredito que aqui esteja uma das possibilidades dessas intercomunicações utilizadas pelos espíritos nesses teletransportes. E, evidentemente, isso deve ser de conhecimento de outras civilizações ultra evoluídas em relação a nós, habitantes do universo que nós habitamos. Na casa do Pai existem muitas moradas, então existem múltiplos universos com vida. A vida está permeando todo o nosso universo. Próximo. Bom, seria isso que nós poderíamos interpretar em algumas descrições de seres que passam pelos fenômenos da quase-morte? Olha o que eles nos dizem, o que os estudiosos do assunto nos dizem. O que acontece com esses indivíduos que passam pelas experiências quase-morte? Vamos ver, vamos falar como espíritas. Se separam do seu corpo físico parcialmente, né? Se translocam do seu corpo físico parcialmente, mas continuam interligados fluidicamente. Percepção de estar fora do corpo físico. Profunda sensação de paz interior. Percepção de grande lucidez e clareza mental. Encontro com pessoas já falecidas. Contatos com seres de luz. Visões retrospectivas da vida atual anteriores. Retorno ao corpo físico. Próximo. E percepção de um túnel de luz. Será que esses indivíduos que passam pelas experiências quase-morte ingressam em buracos negros? Em buracos de minhoca? Talvez. Próximo. Talvez seja o que aconteceu com Jesus. Próximo. Jesus se teletransportou e até se alimentou com seus discípulos. Está descrito nas passagens evangélicas que ele comeu um peixe assado com seus discípulos. Durante 40 anos, durante 40 dias, ele permaneceu, depois de desencarnado pela crucificação, materializado no nosso meio. Bem, então, até um sistema digestivo pode se teletransportar e se materializar com o espírito. Um sistema respiratório, um esqueleto, porque eu via isso acontecer, a respiração arfante do espírito teletransportado e materializado, escutando o seu estalar dos seus ossos quando caminhava próximo a mim. Então, que ciência é essa que está se descortinando à nossa frente? Uma ciência profunda e incompreensível, mas assustadoramente mais complexa do que tudo que nós possamos imaginar. E essa ciência está começando a se descortinar na nossa frente, trazida pelo espiritismo kardecista cristão. Próximo. De onde teria sido extraída a tremenda energia utilizada no teletransporte e materialização do Espírito de Jesus? Naquilo que eu já comentei, médium de efeitos físicos. Próximo.
ou na decomposição atômica. Foi daí que eu tirei essa informação, desse livro, A Física do Cristianismo, do corpo físico de Jesus, através de uma desintegração atômica dos átomos que compunham o seu corpo físico. Próximo. A reação de 1000 megatons. Vejam só, hein? A desintegração atômica daquele corpo pode ser comparada à detonação de uma bomba de hidrogênio, de 1000 megatons. Quem estaria controlando tamanha quantidade de energia? Próximo. 100 megatons. Estão percebendo? Próximo. Próximo. Bom, aí trabalho do Hawking, né? Dá uma passada na anterior, por favor, na imagem anterior. A imagem anterior, por favor. Olha só, as denominações que são utilizadas... Não, na próxima. A próxima. Não, a próxima. Para frente. Para frente. Mais uma. Mais uma. Essa é a imagem... Essa... Não. Anterior. Bom, o que eu acho que aconteceu... Tá bom. É o que deve ter acontecido com Jesus no Monte da Galileia perante 500. Ele foi se ascendendo e desapareceu. Talvez ingressou em algum universo paralelo ao nosso, claro. E através de quê? Talvez de algum buraco negro, buraco de minhoca. Tudo isso era dominado pela inteligência, pela capacidade técnica de Jesus, auxiliado, evidentemente, a sua sabedoria e bondade. Próximo. Bem, pode passar o próximo. Vamos acelerar um pouquinho para a gente não ultrapassar o tempo. Pode passar o próximo. Teria o Espírito de Jesus ascendido até a borda de um buraco negro? Bem, aqui, acredito que é o que aconteceu quando ele desapareceu pelos 500. Essa é a nossa missão. Já são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já saiu o 7º livro, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. Então, já temos 2, 4, 6, 7 livros publicados. Próximo. Próximo. Bom, e estamos aí com esse de 2021. Volta anterior, por favor. Estaríamos já com esse de 2021 pronto. Teletransporte e materialização de espíritos. E estou pensando aí para 2022 inteligência artificial e mediunidade ou genética e mediunidade. Estou pensando em 2 títulos. E, terminando, eu faria uma reflexão junto com todos que estão nos acompanhando nesse momento. Próximo. Que missão seria essa? Próximo. Eu acho que eu poderia fazer uma colocação, evidentemente guardando as proporções, do que aconteceu com Saulo. Senhor, o que queres que eu faça? Olha, eu nunca pensei em ser escritor. Se eu não tivesse escrito livro nenhum, nós não estaríamos aqui hoje. Ninguém saberia que eu existo. Seria talvez até um pouco melhor. Por que eu estaria comandando essa, ou sendo orientado em seguir a direção de colocar todos esses testemunhos em livros? Próximo. Houve um teletransporte, materialização de um espírito, lá no Lar de Frei Luís, denominado Pierre, médico. Ele tem como especialidade os distúrbios da visão, médico francês. Desencarnado há mais de 300 anos, mas que durante muitas reuniões de atendimento aos enfermos se teletransportou e se materializou no nosso grupo. E numa dessas reuniões, ele se aproximou de mim e disse o seguinte: Paulo César, não pare de estudar, porque a sua missão está só começando.
Amigo, eu estou com 71 anos. Esse ano faço 72. Ele está me dizendo que a minha missão está só começando. Então, eu só tenho uma imaginação. É a minha suspeita. Essa missão, que está só começando ao lado de múltiplos outros colegas médicos encarnados e desencarnados, será cada vez mais extensa e profunda nas minhas próximas encarnações. Estamos no limiar, estamos no início da jornada. O cristianismo já tem 2000 anos. 2000 anos. Como estará o espiritismo daqui a 2000 anos? Com as comprovações científicas de todas as verdades que eles trouxeram a nós. Só questão de tempo. Próximo. Deixo aqui o meu agradecimento através de Frei Luiz, o espírito que comanda o grupo ao qual eu pertenço. Esse espírito atingiu tamanha evolução que se encontra em conjugação direta com o próprio Cristo planetário da Terra, Jesus. E deixo a todos o meu agradecimento pelo convite, pela atenção, pela gentileza, e me coloco à disposição de todos para qualquer esclarecimento que nós possamos fazer ao longo da nossa jornada. Muitíssimo obrigado a todos, principalmente a minha querida amiga Rosarinho, pela lembrança do nosso nome. Fiquem com Deus.